Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Na nossa disciplina de gestão de capital humano, hoje a nossa aula, né, vai vir falando sobre recrutamento e seleção de pessoal, que está entre os subsistemas agregando pessoas. A nossa primeira parte hoje. Inicialmente, eu sempre gosto, antes de falar do assunto específico, relembrar um pouco sobre os processos de RH, né, do subsistema de recursos humanos, como eles acontecem, né? Existem influências ambientais externas para que esses processos eles tenham sucesso, eles se tornem ativos de forma correta, são as influências ambientais externas, as leis e regulamentos, os sindicatos, as condições econômicas existentes, né, a situação em que está a economia no país, a questão da competitividade e as condições sociais e econômicas que uma caminha junto com a outra, né? As outras influências que nós podemos falar são as influências ambientais internas, que aí elas estão relacionadas à questão da missão organizacional, né, que são as influências internas da empresa, a missão organizacional, a visão, objetivos e estratégias, a cultura organizacional, a natureza das tarefas e os estilos de liderança, né? Então, todos esses processos de RH, eles estão intimamente relacionados às influências ambientais externas e internas, né? Que são eles agregar pessoas, que é o nosso assunto da nossa aula de hoje, que é recrutamento e seleção. Hoje, especificamente, a parte 1, nós vamos falar o foco maior do recrutamento em si, né? Na próxima aula vamos falar da seleção, tá certo? Aplicar pessoas com desenhos e cargos, tá certo? Que nós vimos aulas anteriores, e avaliação de desempenho, que vamos ver mais para frente, tá certo? Recompensar pessoas, que é a questão da remuneração, benefícios e serviços. Desenvolver pessoas, que entra o treinamento, mudanças, comunicações e desenvolvimento de pessoas. E manter pessoas, a questão da disciplina, a questão da higiene e segurança do trabalho, e a QVT, que é a qualidade de vida no trabalho, e as relações com os sindicatos. E monitorar pessoas. E aí a questão do banco de dados e o SIG, né, da empresa, certo? E assim, a gente, o setor de RH, a empresa que trabalha com o setor RH completo, ela precisa, dentro do coração do RH, ter esses 6 processos. Eles acontecem exatamente dentro do departamento, do setor que compete ao recursos humanos, né? E os resultados finais desejáveis, você trabalha em comum com todos esses processos, práticas éticas e socialmente responsáveis, produtos e serviços competitivos e de alta qualidade, e, obviamente, que é importantíssimo hoje para a vida do empregado, a qualidade de vida no trabalho, certo? Então, fica aí já a lembrança sobre isso. E aí vamos falar sobre a finalidade do recrutamento e seleção. Qual a finalidade do recrutamento e seleção? Hoje em dia, ele não tem mais como finalidade principal o simples preenchimento do cargo, como em seus primórdios. Atualmente, o recrutamento e seleção está especialmente voltado para a contratação de profissionais mais sincronizados com a necessidade estratégica das empresas. A sua importância, né, a importância do recrutamento e seleção na empresa, você pode se deparar e ver que o recrutamento e seleção, quanto mais competência for usada para selecionar e recrutar os novos funcionários,
menos falha e menos comprometimento com o trabalho da empresa vai acontecer, né? Como diz, recrutamento e seleção, com maior competência possível, já que falhas nesse processo podem comprometer outras ações de gestão a serem desenvolvidas posteriormente. Se você não fizer um recrutamento correto, você provavelmente vai fazer uma seleção ruim. Então, uma coisa, ela está diretamente ligada à outra. Então, é necessário você saber como recrutar, a melhor forma de recrutar, para que a empresa possa ter uma quantidade de candidatos para ser selecionado, de forma que não comprometa a gestão e a empresa na contratação desse candidato recrutado, né, para fazer parte da equipe. E dentro da abordagem do processo de agregar pessoas, nós temos a abordagem tradicional e a estratégica. Primeiramente, vamos falar da abordagem tradicional, que nela predomina o enfoque operacional e burocrático. O recrutamento e seleção de pessoas obedece a um conjunto de rotinas e procedimentos executados de maneira sequencial. A ação ela é micro-orientada, pois o processo é orientado para o preenchimento do cargo vago. Então, o objetivo da abordagem tradicional é: eu tenho um cargo vago à disposição e eu preciso selecionar e recrutar alguém para fazer parte da equipe. O foco da abordagem tradicional é esse: é ser bem rápido, operacional e bem burocrático, né? O processo de agregar pessoas, nessa abordagem, fica concentrado no órgão de RH, né? Só para a gente não esquecer. Já a abordagem estratégica predomina o enfoque de servir às necessidades organizacionais. O processo de recrutamento e seleção é uma ação macro-orientada, pois transcendem cada cargo e envolve a organização em sua totalidade. O processo busca a melhoria contínua do capital intelectual, de modo a agregar novos valores aos ativos intangíveis da organização, ou seja, se busca um candidato àquela vaga de forma olhando para o todo da empresa. O foco maior é o capital intelectual da pessoa, o que ela pode trazer, né, de inovador, né? Realmente você poder buscar talentos que possam fazer a diferença dentro da empresa, não só exatamente como na abordagem tradicional, que está preocupado em preencher o cargo com alguém que saiba fazer a função de forma operacional. Ou seja, se você é um gestor de RH, que você conheça todos os subsistemas que o RH tem. E já na abordagem estratégica, ele se preocupa, ele vai mais além, né? Ele se preocupa com a questão do capital intelectual, aquilo que você conhece, e aí é onde entra o chá, né? O conhecimento, habilidade e atitude. Aquilo que você conhece, as habilidades que você tem e quais são os tipos de atitudes que você tem para que você fique nesse cargo, né? A questão estratégica, certo? E aí a gente se depara, né, que hoje, dentro da abordagem estratégica, das empresas que trabalham com a abordagem estratégica, o processo de agregar pessoas é a parte estratégica da empresa. Então, para a abordagem tradicional, o processo de agregar pessoas é a parte tradicional da empresa. E já no processo de agregar pessoas, dentro da abordagem estratégica, o recrutamento e a seleção, ela é a parte mais estratégica da empresa, dentro dessa abordagem, né? E assim a gente pode fazer um paralelo entre a abordagem tradicional, dentro dos processos de agregar pessoas, e a abordagem moderna, que nós estamos chamando aqui de estratégica, né? Então, a abordagem tradicional, ela tem um enfoque operacional, enquanto que a moderna tem um enfoque estratégico. A abordagem tradicional,
no recrutamento e seleção, ela tem uma ação micro-orientada, enquanto que no processo de agregar pessoas na abordagem moderna tem uma ação macro-orientada. Existe na abordagem tradicional a estabilidade, aquele profissional fica ali por muito tempo e ele faz e ele sabe fazer aquela função somente. E ele é muito bom naquilo. Né? Já na abordagem moderna, existe o modelo incremental, onde essa estabilidade ela já não acontece mais. Mas isso não quer dizer que a pessoa não vai ter mais a condição de que ela não vai ficar mais no cargo, ela vai ser demitida. Não, não necessariamente nessa questão, mas na questão do modelo incremental, da instabilidade na mudança, é que a pessoa começa a descobrir, aquele funcionário começa a se reinventar. Né? Ele começa a trabalhar num cargo, mas saber exercer várias funções, por exemplo. Né? Na abordagem tradicional, também tem a questão do conservadorismo. Manter do jeito que é, a missão é essa, a cultura é essa, e não vamos mudar, né? Do conservadorismo. Já na abordagem moderna, existe a questão da criatividade e a inovação. É por isso que existe essa instabilidade e mudança, porque à medida que o mundo vai tomando outros rumos, a criatividade e a inovação ela é de suma importância dentro desse modelo de recrutamento e seleção. Você trazer pessoas criativas, né, funcionários criativos e inovadores para que a sua empresa ela cresça e acompanhe o que o mercado de trabalho tem oferecido. Né? E existe a ênfase na eficiência, a abordagem tradicional, que é aquele funcionário que faz tudo aquilo que é mandado, aquilo que deve ser feito, né? Ele faz bem o que é para ser feito. E na abordagem moderna já se trabalha mais a ênfase na eficácia, ou seja, ele além de eficiente, ele faz aquilo que vai além, ele consegue ir além, fazer algo mais, aquilo que não é pedido, mas que está dentro do padrão daquilo que a empresa espera ou necessita. Né? E tem na abordagem tradicional, a centralização no RH, tudo é o RH, tudo está relacionado e quem decide, quem resolve tudo é o RH, tudo está centralizado no RH e na abordagem moderna já é mais descentralizado essa decisão. Né? Então, aí vocês podem ver essa figura e ela é bem ilustrativa, o dono da empresa, ele está bem limpinho, e à medida, quem vai, quanto maior a sua posição na empresa, menos você tem mais responsabilidade, mas você se queima menos, né? Vamos dizer assim, o termo queimar no sentido de responder por determinado tipo de coisa, né? Você vê aí o diretor, tem o gerente, tem o supervisor, né? E vai aumentando os pinguinhos brancos aí que representam, vamos dizer assim, as fezes que um vai passando para o outro, que seria o que? As dificuldades, as responsabilidades e que tem que dar conta, né? O supervisor, o peão e o estagiário, né? E o mercado de trabalho? O que é que nós temos dentro do mercado de trabalho? Existe dentro do mercado de trabalho duas situações. A questão da oferta, mercado de trabalho, que é a abundância de oportunidades de empregos, e existe a procura, que é a escassez de oportunidades de empregos. Né? Então, quem oferta acha que tem muita oportunidade de emprego e quem procura, às vezes, acha que existe pouca oportunidade de emprego. Né? Mas e aí a gente faz essa relação entre o mercado de trabalho e o comportamento dos candidatos. Como podemos fazer isso? O mercado de RH em oferta, ele tem o quê? Dentro do comportamento dos candidatos? Excessiva quantidade de candidatos. E isso, né? Dentro desse mercado de RH em oferta, ele aumenta a questão da competição entre candidatos para obter emprego. Se eu tenho uma excessiva quantidade, vai haver competição entre os candidatos para obter emprego, né?
Por conta disso, vai acabar que muitos acontece o rebaixamento das pretensões salariais. Eu queria ganhar X, mas aí, por conta da grande competição, e eu quero essa vaga, eu vou rebaixar as pretensões salariais de emprego. Olha, tem muita gente, se você quiser, é desse valor, né? Muitas vezes, na hora de você ser contratado, existe essa opção. Tem a questão da dificuldade em conseguir um emprego. Então, a oferta acaba no mercado de trabalho, dentro do comportamento do candidato. Poxa, está tão difícil hoje conseguir um emprego, então eu vou agarrar essa oportunidade. Tem o temor de perder o atual e maior fixação ao emprego. O candidato aceita qualquer oportunidade, desde que ela apareça. E existe a questão da orientação para a sobrevivência. Preciso sobreviver, então preciso desse emprego, né? E com relação ao mercado de trabalho, né, o mercado de RH em procura, né? Então, dentro da questão da procura, existe o que? A insuficiência da quantidade de candidatos. Quando o mercado de trabalho está à procura, eles sentem essa dificuldade dentro do comportamento dos candidatos, existe uma insuficiência de quantidade, não tem candidato suficiente, falta de competição entre os candidatos, a elevação das pretensões salariais, a facilidade em conseguir um emprego, menor fixação ao emprego, o candidato seleciona as múltiplas oportunidades que tem e a orientação para melhoria e desenvolvimento profissional, né? Então, você vê que é o oposto da oferta. A procura é sempre o oposto da oferta e a oferta é sempre o oposto da procura, né? Dentro do recrutamento pessoal, o RP, por motivo de substituição, o aumento de quadro, como é que ele acontece, o recrutamento? Por motivo de substituição e porque queremos aumentar o quadro de funcionários, né? Aumento de quadro previsto ou não previsto. Então, quero aumentar o quadro de funcionários e aí eu vou fazer o recrutamento de pessoal. E aí o processo é esse, a emissão do recrutamento pessoal pelo requisitante, se emite, e é necessário, está precisando de novos empregados na empresa. A aprovação do chefe imediato, responsável pelo recrutamento. E aí, depois que ele aprova, há uma análise na administração de recursos humanos, e depois que analisa, e já foi aprovado, se inicia o processo de recrutamento e seleção de novos candidatos para a empresa. O recrutamento, definindo segundo Chiavenato, né, no seu livro, ele fala que é o processo de procurar profissionais qualificados, estimulá-los e encorajá-los a se candidatar a uma determinada posição. O recrutamento também é um conjunto de atividades desenhadas para atrair um conjunto de candidatos qualificados para uma organização. Ou seja, é importante a gente perceber que o recrutamento, ele busca profissionais qualificados, certo? E aí, a gente vamos ver a parte do recrutamento interno e externo.